estamos aqui num grande grupo. Daqui de onde estou à frente deste auditório, posso identificar aqui a presença de umas 200 de pessoas, um grande grupo de pessoas. Se eu perguntasse aqui o que cada um de nós tem em comum, seria difícil encontrar um elemento que unisse todos. Se eu perguntasse brasileiros, certamente há pessoas aqui que não nasceram no Brasil. Se eu identificasse um dos estados da federação, haveria os demais estados. Time de futebol e partido político, então, nem se toque nesse assunto, porque vai demonstrar ainda mais a diversidade de pessoas que temos aqui nesta casa de oração. Mas se eu perguntar quem aqui tem um smartphone, eu tenho certeza que se eu não acertar a totalidade, eu vou acertar a absoluta maioria. Aliás, eu vou fazer a pergunta pelo inverso. Tem alguém aqui que não está com o celular aí no bolso, ou na bolsa, ou na mão? Gabriele e Fátima. Viu? Falei que eu ia acertar. Se não a maioria, se não a totalidade, a absoluta maioria. A gente não vive sem esses negócios. A história disso aqui pode ser contada a partir de uma carta que se extraviou e que demorou para chegar. Um homem que era um pintor, Samuel Morse. E se você conhece a história, você já identificou de quem eu estou falando. Estava fora da sua cidade em 1825, portanto, há 198 anos atrás. Ele estava num trabalho, como eu disse, ele era pintor de telas e foi comissionado para retratar um alto dignatário. E enquanto ele estava em viagem para poder cumprir essa tarefa, a sua esposa, pós-parto, faleceu. Nós estamos em 1825, o Brasil só tinha 3 anos de idade. Então o pai dele escreveu uma carta comunicando ao filho o falecimento súbito da esposa, porém a carta, como eu disse no começo da conversa, se extraviou. Já demoraria dias para chegar, demorou 4 dias a mais para chegar. Assim que ele recebeu a notícia, espantado, retornou imediatamente para a sua família, mas quando chegou lá já tinha feito culto, já tinha feito velório, já tinha feito sepultamento, a esposa já estava morta e enterrada. A experiência traumática levou esse homem, lembre-se, um artista, levou esse homem a se incomodar profundamente com o gap, a demora, o delay que existe entre a comunicação das pessoas. Em 1832, 7 anos depois, Samuel Morse estava estudando aquilo que era uma inovação no conhecimento humano na época, eletromagnetismo. E ele que cunhou a ideia, uma vez que aquela experiência de anos atrás tinha sido tão traumática, tão negativa, que poderia-se usar o eletromagnetismo para poder encurtar a distância, fazer as mensagens chegarem mais rápida e mais prontamente aos seus destinatários. Eu disse que o nome dele era Samuel Morse, e você que conhece a história já sabe de quem eu estou falando. Ele foi o inventor do código Morse. Você já teve um celular da Nokia? Aí você lembra que o barulhinho que o celular da Nokia fazia quando chegava um SMS? Ele dava 3 apitos, curtos, 2 longos, 3... A gente descreve assim, eu sei que veio na sua cabeça. Pá, 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 pá. Isso é código Morse para SMS. Esse homem genial inventou o código Morse. E em 1856 foi membro da comissão que colocou o primeiro cabo que atravessou o Oceano Atlântico, ligando Nova York à cidade de Londres, permitindo que mensagens codificadas pelo código Morse fossem enviadas via sinal eletromagnético, atravessando o oceano e chegando com poucos minutos. É impressionante, não é? A partir disso, o mesmo princípio foi aplicado para a invenção dos telefones, anos depois para a invenção do fax, da internet por cabo, do 5G, do Wi-Fi. A carta que levou 4 dias a mais para chegar é uma das razões por que você tem esse equipamento no seu bolso. E se a gente volta a pensar nesses equipamentos, eu lembro que 10 anos atrás, 2013, a gente já tinha smartphones, mas eles eram bem mais limitados do que hoje. Volte mais 10 anos, 2003, e a gente usava uns aparelhos assim, uns trambolhos grandes, pesados,
Se você voltar mais 10 anos, em 1993, não tinha absolutamente. E a gente fica se perguntando como é que a gente vivia sem essas coisas. E a verdade é que a gente vivia bem a beça sem essas coisas. Depois que elas foram chegando, a gente desaprendeu a como ficar sem elas, a gente precisa ter. E a verdade é, e isso é diagnóstico dos psicólogos, dos psiquiatras do nosso tempo, a separação desses equipamentos em muitas pessoas introduz medo, ansiedade, crises de pânico, porque sentem a remoção da comunicação, o afastamento daquele acesso imediato à informação. Afinal de contas, eu estou falando aqui aos seus ouvidos há menos de 5 minutos, e talvez sua mão já tenha coçado para poder olhar a tela e ver se tem alguma notificação aí nela. Talvez um ou outro, discretamente, não resistiu ao desejo da mão de olhar para a tela do celular. Isto porque estamos pensando nessas comunicações entre nós tão importantes, entre as pessoas com quem convivemos, as pessoas com quem amamos. Mas a escola bíblica de férias que aconteceu este ano fala de uma comunicação muito mais importante, ela já foi declarada aqui. Fala de uma mensagem muito mais importante que não se pode perder. Se você perder um aviso, se você perder uma comunicação inesperada, súbita, talvez haja algum prejuízo na sua vida, não nego isso. Mas se você perder a mensagem que foi o tema da escola bíblica de férias desse ano, você não vai perder algo, você vai perder tudo. E nós estamos falando não só da mensagem mais importante, mas da conexão que foi perdida, mas que pela obra de Jesus na cruz é a conexão que pode ser restaurada. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Se você tem a Bíblia consigo, se você deseja abrir a Bíblia ou consultá-la, já que eu falei dos smartphones, consultá-la aí no seu celular, mas o texto também vai ser projetado aqui no telão atrás de mim. E nós vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Capítulo 3, versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor, chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nós dizemos: amém. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra ao nosso coração. Primeira coisa que você precisa saber sobre esse texto é que este texto retrata um episódio real. É o registro de algo que aconteceu cerca do ano 1100 a.C. E aquele tempo era caracterizado, como diz o versículo 1 que nós lemos, versículo 2, naquele tempo a palavra do Senhor, a versão que eu uso, diz: era de muita valia, versículo 1 mesmo. Versículo 2, obrigado. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Esta é uma tradução para nos dizer: a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Era muito raro que Deus se comunicasse com o ser humano.
As ocasiões pontuais em que uma palavra segura da parte de Deus pudesse ser encontrada eram ocasiões notáveis, porque a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Aqui nós vamos perguntar, mas por quê? Será que Deus é mesquinho? Será que Deus calou-se? Será que Deus virou-se em relação à humanidade? E nós encontraremos que a resposta para isto é outra. Não é que Deus calou-se, ou que Deus escondeu-se do ser humano, não. A realidade é que uma distância, e uma distância cada vez maior, se estava impondo entre os homens e Deus. Talvez uma experiência diária da minha casa, da sua casa, confirme isso. Marido e esposa estão tentando conversar sobre as questões da casa, mas um andando para um lado, o outro andando para o outro, de costas, ele falando numa direção, ela falando em outra. Não dá para conversar. Não dá. Distância prejudica comunicação. Não é que Deus estava calado, os homens estavam longe dele. Então nós temos a iniciativa divina. Deus indo ao encontro de alguém. Mas eu quero que você guarde esta palavra para nós podermos pensar juntos. Esta chamada que aconteceu de verdade, eu digo, no ano 1100 a.C., foi para Samuel uma palavra, uma chamada inesperada. Observe a surpresa dele. Quando ele foi chamado, ele não sabia o que estava acontecendo, ele recorreu a alguém em quem ele esperava que poderia encontrar explicação, porque aquilo para Samuel era absolutamente inesperado. Sabe por que isso é importante? Porque Samuel tinha sido consagrado pela sua mãe. Quando ela ainda estava grávida, a mãe disse a Deus que prometia que aquele menino seria colocado no serviço de Deus como um sacerdote. Aliás, a minha família, certamente a sua, também tem histórias dessas do passado, de alguém da família que foi consagrado pela avó para ser um padre, de alguém que foi consagrado à vida religiosa. Este era Samuel. Samuel tinha sido consagrado pela mãe à vida religiosa. Ainda criança, ele foi levado para o templo onde ele vivia todos os dias. Samuel estava toda a sua vida consagrado à religião. Samuel estava envolvido com cerimônias e rituais religiosos. Samuel tinha recebido uma educação de alto nível para alguém que viveu no ano 1100 a.C. Só de ele saber escrever já era muito, mas muito mais do que isso ele sabia. Você está falando de uma pessoa educada, de uma pessoa religiosa, de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que vivia uma vida correta, de um homem íntegro. E, no entanto, o capítulo 3, versículo 7 diz: Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Eu, você, podemos ser religiosos, espirituais, corretos, íntegros, educados, trabalhadores, e ainda assim pode ser verdade a respeito de qualquer pessoa esta mesma afirmação: ainda não conhecia o Senhor. Toda a religião de Samuel, toda a sua educação, toda a sua cultura, toda a sua vida envolvida com cerimônias e rituais religiosos, e ainda assim, quando Deus falou, Samuel não soube identificar que era Deus que estava falando. Não é meio intrigante isso? Nós imaginaríamos que ele reconheceria prontamente. Como eu digo, para ser repetitivo quase, religioso, rituais todos os dias, vida correta, educação, conhecimento das coisas. Se tem alguém que vai saber é Samuel, mas o texto diz claramente, ele não sabia. E diz ainda mais, capítulo 3, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você pode ser uma pessoa correta, educada, íntegro, religioso, espiritual, usam essa palavra hoje em dia, e ainda assim pode ser verdade a seu respeito, que você também ainda não conhece o Senhor. Deus, que chamou Samuel há 3.100 anos atrás, Deus chama hoje. Não da mesma forma. Ao longo desses 3.100 anos, muita coisa aconteceu. Deus providenciou que a sua palavra fosse escrita, e ela é comercializada e distribuída hoje sob o título Bíblia. Esta é a palavra que Deus tem. Naquele tempo havia muitíssimo pouco da Bíblia para que Samuel pudesse consultar.
Deus fala pelo Espírito Santo ao coração das pessoas. Não é uma experiência catártica, não é uma experiência da perda dos sentidos, cair no chão, ter coisas espalhafatosas. Deus fala ao íntimo do seu coração, penetrando pelos seus ouvidos mesmo agora. Mesmo agora. Aos seus ouvidos a voz que chega é a voz de um homem chamado Hugo, o pastor desta igreja. Mas eu só posso falar aos seus ouvidos, ao seu intelecto. Quem fala ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Mas para muitos, como para Samuel, é uma surpresa isso. Algo inesperado. Tem alguém falando, não sei quem é. Tem alguém falando, não sei de onde vem essa voz. Samuel recorreu a Eli, como o texto diz. Eli era como se fosse um pai para ele. Eli era um professor. Eli era um sacerdote religioso. Eli era um homem sábio e experiente e vivido, mas o fato de que o próprio Eli não foi capaz de entender o que estava acontecendo até mais adiante, prova de que educação, tradição familiar, tradição religiosa, idade, sabedoria no sentido humano, essas coisas não fazem alguém entender a voz de Deus. A voz de Deus é tão real e viva, amigos. A voz de Deus é tão real e viva que ela não pode ser reduzida nem comparada a essas coisas. Samuel buscava alguém que lhe pudesse explicar o que estava acontecendo, mas veja esse próprio Eli, vivido, sábio, experiente, religioso, mais correto ainda do que Samuel, mestre, entendido de todas as coisas, mas ele próprio não foi capaz de saber que era Deus que estava falando. É como se ele dissesse: Samuel, volta a dormir, não te chamei. Não foi isso que ele fez? Volta a dormir, não fui eu que te chamei. Foi só depois que ele foi entender que era Deus. A chamada de Deus para Samuel, uma chamada inesperada, uma chamada pessoal. Você ouviu como Deus chamou? Deus disse: Samuel, Samuel. Deus não disse alguém, alguém. Deus não disse qualquer um, qualquer um. Deus disse: Samuel, Samuel. Se posso interpretar com você nesta manhã a chamada como sendo uma chamada inesperada, também posso interpretá-la como sendo uma chamada pessoal, direcionada. Deus, naquele momento, tinha o seu interesse, o seu olhar todo voltado para aquele jovem. Quando Deus chama alguém, Deus chama sabendo quem está chamando. E quando chamou Samuel, assim como nesta manhã creio que Deus está chamando alguns e muitos pelo nome, Deus chama a partir do seu conhecimento que tem dessa pessoa. O que de alguma forma para muitos de nós é interpretado assim: não, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida, a minha história, os meus traumas, Deus conhece o caminho por onde eu passei, Deus conhece as minhas motivações, os meus porquês. Sim, Deus conhece todas estas coisas, inclusive melhor do que cada um de nós conhece a si mesmo. Deus conhece os nossos corações, não só por esse lado que nós temos esse olhar meio direcionado, não. Deus conhece cada uma das nossas ações. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Deus conhece cada um dos nossos sentimentos, nossos pecados, nossa dívida impagável, a conexão rompida. Samuel, que eu disse aqui que era jovem, era educado, era erudito, era religioso, mas ainda assim Samuel era, assim como eu e você, o portador de uma natureza separada de Deus. Um ser humano e um ser humano pecador. A Escritura Sagrada diz: todos pecaram. Todos inclui a mim, todos inclui a você, todos inclui Samuel. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, quando Deus diz Samuel, Samuel, não é porque Deus não sabe quem está chamando, é porque sabe. Não é porque Deus ignora estas coisas ou faz vista grossa, porque não faz. O chamado de Deus pelo nome de Samuel significa Deus dizendo: Samuel, apesar dos seus pecados, ainda assim eu estou te chamando. Samuel, apesar do seu imerecimento,
ainda assim eu estou te chamando. Eu disse que Deus, 3.100 anos atrás chamou Samuel, mas eu digo que Deus está chamando pessoas aqui e agora e hoje e neste local. E o chamado de Deus quer dizer a mesma coisa. Deus está chamando você, eu não sei o seu nome, Deus está chamando João, José, Maria, Ana, quem for. Mas Ele está dizendo, apesar dos seus pecados, apesar do seu imerecimento, eu estou te chamando. Não terá Deus intenções em chamar? Claro que tem. Deus não está chamando Samuel para um diálogo. Deus não está chamando Samuel para construírem algo juntos. Deus sabe perfeitamente o plano que Ele tem para este jovem que nesse texto, nesse momento, Ele está chamando, como para qualquer coração sobre quem Ele está imperiosamente chamando nesta hora. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos. Quando Ele está chamando Samuel, Ele não está dizendo, Samuel, por favor, me dá um pouquinho da sua atenção. Não, Ele nem está dizendo, Samuel, vem cá e me dá, passa uns minutos comigo, Samuel, estou tão sozinho. Não, tampouco Deus está dizendo, Samuel, me dá um dia da sua semana. Não, Deus está dando início a um propósito. Se você conhece a Bíblia, você sabe que daquele dia em diante, não foi que Samuel foi usado por Deus para marcar o mundo, porque foi, mas isso secundário. Daquele dia em diante, Deus marcou a vida de Samuel para sempre. Deus entrou na vida dele. Você entendeu o que eu disse? Deus entrou na vida dele a partir daquela hora. Deus tomou a vida dele em suas mãos, Deus transformou a vida dele, Deus dirigiu a vida dele. Quando Deus chama com um propósito de salvação, de reconciliação, de transformação, de perdão de pecados. Deus chama, mas quando Deus chama, Deus tem um propósito de vida eterna. Um chamado no qual Deus tem a iniciativa, inesperado para Samuel, pessoal, intencional. E agora por fim eu quero mostrar para você, quero que você veja comigo, uma chamada insistente. Deus chamou uma vez, Samuel não entendeu. Deus chamou a segunda vez, Samuel não entendeu. Deus chamou a terceira vez, Samuel não entendeu. Deus poderia muito bem ter dito, olha, chamei 3 vezes. E esse cara não quis nada comigo. Mas Deus insistiu ainda mais uma vez. Você sabe que Deus não deixou Samuel dormir aquela noite? Mas o que Samuel ganhou naquela noite valeu para ele muito mais do que uma noite bem dormida. Deus não deixou Samuel dormir. Quando o Espírito de Deus visita o coração de alguém e tem determinado em seu propósito salvar, resgatar, redimir, pode ser sim que Deus faça isso perturbando a sua paz, a sua tranquilidade, o seu sossego. Eu quero te mostrar como. O Espírito de Deus desembaça os nossos olhos e Ele nos faz perceber a nossa condição, de que nós estamos em débito diante de Deus, um débito irrecuperável. Nos faz entender que diante de Deus nós temos uma dívida montante enorme de transgressões, de pecados. Então quando Ele desembaça os olhos, quando Ele dá entendimento disso, não são poucas as pessoas que tremem nas bases. Mas o Espírito Santo faz isso por amor, sabia? Ele faz isso para que você compreenda o quanto você precisa de salvação, para em seguida você poder entender quão maravilhosa, grandiosa é a salvação que Jesus te dá pelo sangue dele na cruz. Deus não deixou Samuel dormir. Deus sacudiu Samuel, e em meu coração eu oro que Deus esteja sacudindo muita gente aqui hoje, em nome de Jesus. Quando Deus insistiu pela 4ª vez, só então Samuel ouviu, e aí ele diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Como ele se chamou? Teu servo. Ele já se apresentou a Deus prostrado. Ele já se apresentou a Deus posto por completo em suas mãos. Ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Alguém diz assim, eu já conheci pessoas dizendo, eu já tentei Jesus.
Na minha busca por paz, na minha busca por felicidade, eu já tentei Jesus, eu já tentei a igreja, eu já tentei, não deu certo para mim. Sabe que não é assim que você se aproxima, não de Deus. Deus não é uma tentativa que a gente faz. Veja como Samuel chegou. Sabe o que essa palavra quer dizer? Se ela fosse colocada em português de 2023, ele falou assim: Deus, dá as ordens. Diga o que é para fazer. Ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E você chegou a Deus em humildade, prostrado eu diria. E é assim, dessa forma, que se responde ao chamado de Deus. Porque aquilo que, mais do que qualquer outra coisa, rompe a superconexão, aquilo que nos separa de Deus é algo que Deus dá nome, Deus designa, Deus aponta, Deus indica. A razão por que alguém resiste a este chamado de Deus não é porque não ouviu, nem porque não entendeu, não, amigo. É porque existe algo dentro do coração de todo ser humano chamado orgulho. Orgulho que faz com que nós queiramos ter tudo explicadinho para nós, como se Deus nos devesse contas. Orgulho que faz com que queiramos que Deus atenda às nossas condições, não nós às dele. Orgulho que faz com que queiramos que Deus venha cá negociar comigo. Ele cede um pouco, eu cedo um pouco, e assim a gente faz um meio termo. Não, o santo Deus, o Deus autor desta Bíblia, o Deus eterno criador deste universo, o santo Deus que enviou seu Filho ao mundo para sofrer na cruz, para derramar o seu sangue, para dar a possibilidade de salvação, o Deus santo e eterno. O homem, a mulher, qualquer um, este sim, prostre-se diante de Deus. A criatura prostrada diante do Criador, o servo prostrado diante do Senhor, o pequeno prostrado ante o grande, o finito perante o infinito, o mortal perante o imortal. E você descobrirá que prostrar-se ante a soberania de Deus terá sido a coisa melhor, mais abençoada que você terá feito em toda a sua vida. Alguns dizem: como eu sou grato a Deus pela minha esposa. Eu sou um dos que diz isso. Eu sou muito grato a Deus por ter me casado com Ana Luísa. Alguém diz: como eu sou grato a Deus por ter escolhido a minha profissão. Outro dirá: como eu sou grato a Deus por ter tomado esta ou aquela decisão. E eu tenho certeza que há felicidade nestas coisas, mas o que eu também tenho certeza é que a felicidade destas coisas é muito menor, embora grande, é muito menor do que a felicidade quando Jesus passa e diz: venha após mim. E alguém faz como os discípulos na beira do mar da Galileia e deixa as redes e se levanta para segui-lo. O que nós lemos aqui esta noite, e aqui eu já estou caminhando para o término da minha palavra, é o registro de uma coisa que aconteceu há cerca de 3.000 anos. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia é cheia de chamados como este. Naquela noite, 3.100 anos atrás, foi um chamado muitíssimo direcionado: Samuel, Samuel. Mas o Senhor Jesus também disse um dia: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Um dia ele estava passando na beira do mar da Galileia e estava lá um monte de pescadores, e ele disse: venham após mim. E alguns se levantaram e o seguiram. Ele disse em outra ocasião: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E na conclusão da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele direciona a uma igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perceba que a Bíblia pode ser dita como o livro no qual Deus está chamando as pessoas que venham até ele. Veja o que está escrito, sabia disso? Que Deus estende as mãos todos os dias, não implorando, mas convidando. A ponto de a Escritura nos dar o seguinte conselho: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Esse conselho não é meu.
Este texto que eu citei é Hebreus capítulo 3, versículo 7, e diz que quem diz isso é o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Será que tem alguém aqui esta noite? É só para ver se vocês estão me acompanhando atentamente. Pelo visto estão. Será que tem alguém aqui nesta manhã que está ouvindo Deus chamando no profundo do seu coração? Creio que sim. Vamos cantar um cântico sobre a voz de Deus. O pessoal da música vai se dirigir aqui para a plataforma. Nós vamos cantar um cântico sobre a voz de Deus. Tua voz aquece o meu coração. E depois de cantarmos este cântico, nós vamos orar juntos. Mas ore mesmo agora, você em seu coração. Peça a Deus que fale. Peça a Deus que fale, que você possa ouvir. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos nos colocar em pé para nós podermos cantar. E a partir desse cântico, nós vamos caminhar para o término deste culto, mas ainda temos 1 ou 2 momentos ainda, inclusive após o cântico, o momento em que eu quero orar com vocês que estão aqui conosco nesta manhã.
Todos estão orando neste momento, então eu peço que todos estejam em espírito e atitude de oração, pois neste momento eu também quero orar por você, com você e por você. O Senhor está chamando ao seu coração hoje. O Senhor Deus, que 3.100 anos atrás chamou Samuel, está aqui neste lugar chamando você. E você pode seguir o Senhor. Ele está dizendo: venha a mim, cansado, oprimido, e eu te aliviarei. Venha após mim para segui-lo por toda a sua vida. Eu quero orar por você. Você hoje quer dizer ao Senhor: Senhor, eu te seguirei. Levante a sua mão e eu vou orar por você. Depois pode abaixar a sua mão. Que Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão você também. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus lhe abençoe. Deus abençoe você também. Temos mais alguém que hoje quer dizer para o Senhor Jesus: eu te seguirei, meu Senhor. Você pode pedir ao Senhor que Deus te abençoe. Você pode pedir ao Senhor: Deus abençoe, eu vi sua mão. O Senhor Deus também viu. Pode pedir ao Senhor o perdão dos pecados, a bênção da vida eterna e da salvação, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você um dia andava no meio do povo do Senhor, mas faz tempo que você está longe. Mas hoje você está dizendo para Deus: hoje eu vou voltar, Deus. E você quer selar essa decisão em oração. Eu quero orar por você. Se isso está no seu coração, levante a sua mão rapidamente. Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Deus os abençoe. Pode baixar a sua mão. Que Deus abençoe a você também. Se Deus de alguma forma tocou o seu coração, eu quero orar por você. Então coloque o seu coração comigo diante de Deus em oração e vamos dizer: Deus, obrigado em nome de Jesus, por nos ter trazido a este local hoje, por ter permitido estarmos aqui, Deus, e obrigado pela voz do Senhor, pelo Teu Espírito a partir da Tua palavra. Tua voz aquece o coração, como cantamos, Deus, e eu peço que a bondade do Senhor seja com todas estas pessoas aqui, mas estes, Deus, que levantaram sua mão pedindo oração, de maneira especial eu peço que o Senhor abençoe, Deus, peço que o Senhor dê graça, dê a Tua bênção, que o Senhor dê entendimento do Teu propósito, Deus, e do plano salvador de Jesus Cristo, que o Senhor dê o perdão dos pecados e a vida eterna. Eu oro por estas pessoas e coloco diante do Senhor, Deus, como coloco estas crianças diante do Senhor, Deus, louvando, porque muitas crianças ao longo destes últimos dias tomaram a mesma decisão, e eu peço que o Senhor confirme com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Obrigado pela Tua presença conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu disse que ao chegar aqui você recebeu esse informativo. Se você não recebeu esse informativo e desejar, você pode pegar na saída. Ali do lado da porta aqui de saída tem um quadro de acrílico. E por que eu estou insistindo nisso? É porque na página 3 desse informativo tem um QR Code no alto da página 3. Então eu estou me dirigindo a todos, mas se você levantou a mão agora pedindo que eu orasse por você de maneira especial, eu queria que você entrasse em contato conosco, porque esta igreja está aqui para te servir. Então, se nós podemos orar por você, se você deseja ter um horário para conversar com o pastor da igreja, uma visita em sua casa, um culto em sua casa, se você gostaria de conhecer mais sobre a salvação em Jesus Cristo, aponte seu celular para esse QR Code, entre em contato conosco. Se você gostaria de ter um aconselhamento bíblico, se você gostaria de ter alguém orando com você, por você, entre em contato conosco por esse QR Code, e a nossa igreja está aqui para ser uma bênção para você. Novamente, muito obrigado. Eu louvo a Deus que trouxe você aqui nesta manhã. Eu também quero dar uma palavra. Eu já agradeci por toda a realização da Escola Bíblica de Férias, mas nós precisamos mencionar o nome daqueles que se tornaram nossos parceiros. A Escola Bíblica de Férias é uma realização desta igreja, do Ministério Infantil desta igreja, mas Deus abençoou que algumas empresas foram empresas parceiras da realização da CBF. Para esse evento chegar ao custo de R$50 por inscrição, em que considere que muitas inscrições também foram abatidas ou até franqueadas, é necessário tanto que a igreja disponha parte do custo disso, como Deus abençoou estas empresas, e nós queremos mencionar como uma palavra de agradecimento pela parceria, pelo apoio da Casa de Sucos Mix, da Quality Graph, Harrison Acilon Fotografia, Aço Metal, Energia, T Torres Engenharia, UDI Oftalmo, Moema Acabamentos, Reveste, Martelinho de Ouro, Alfa Assessoria Financeira e Viva Imóveis. Obrigado pela generosidade, obrigado por nos ter ajudado. Uma última palavra. Você está
convidado a conhecer mais esta igreja, se este é o seu desejo. Nós nos reunimos nesta sede. Aos domingos nós temos cultos às 9 da manhã e às 18h30. Hoje, inclusive, haverá culto às 18h30. Há ministério infantil no domingo às 10h15 durante a escola bíblica dominical e às 18h30, um pouco mais adiante no culto, quando as crianças vão para as classes do ministério infantil. Nós nos reunimos para culto de oração na quarta-feira às 19h30 e, como mencionei, temos a escola bíblica às 10h15 da manhã cada domingo. Temos um trabalho tão bom com crianças, temos um trabalho tão bom com adolescentes, nos sábados às 18h30 a GA e a Unijovem quinzenalmente aos sábados às 19h30, além do coro Primícias, que é o coral de crianças e juniores de nossa igreja, que ensaia nas quartas-feiras às 19h30. É muita informação, mas tem tudo aí no informativo que você recebeu, viu? Queríamos que você se sinta convidado a voltar aqui, queremos que você saiba que esta igreja está de portas abertas, braços abertos, coração aberto para as pessoas, indivíduos, famílias, para as crianças, para ajudar você na educação espiritual dos seus filhos. Além disso, diariamente com agendamento, essa igreja promove visitas, aconselhamentos, atendimento pastoral, tudo mais como eu já mencionei, basta você entrar em contato conosco. Nós vamos assistir um curto vídeo que apresenta um pouco do que aconteceu aqui estes dias, um vídeo de 3 minutos, e depois disso eu vou dar as orientações sobre como os pais devem ir buscar as suas crianças e antes disso uma bênção com a qual nós concluiremos este culto.
E tudo isso é feito com muito amor e com muita dedicação, mas com um objetivo, que é o objetivo de engrandecer o nome de Jesus. Que o nome dele seja louvado. Eu queria orar uma última vez com você. Mais uma vez, curve a cabeça, feche os olhos. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente. Abençoa cada família. Abençoa, Deus, os pais, avós, familiares que têm se dedicado à educação destas crianças, dando sobretudo, Deus, compreensão dos valores e das verdades da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, gestantes que estão aqui, enfermos que estão aqui, e sobretudo, Deus, aqueles que ainda não Te conhecem como Seu Salvador. Mais uma vez eu peço que o Senhor lhes dê graça e o entendimento do Evangelho e do perdão dos pecados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje e até o dia que Jesus vier para nos buscar. Em nome de Jesus, amém.